Esse vídeo provavelmente vai deixar algumas pessoas descontentes, mas se você não gosta de academia, de musculação e tem alguma resistência de uma forma geral a fazer atividade física, eu acho que você vai achar bem interessante a linha de raciocínio que eu vou construir aqui com você. Já vou antecipando que não é um vídeo que eu vou te dar uma grande conclusão, tá? Não vou te dar uma grande apoteose no final. Já vou te contar isso agora que é para você não se frustrar. Mas eu quero compartilhar alguma coisa que eu já carrego na minha cabeça há muito tempo e isso foi tendo diferentes proporções, diferentes significados ao longo da minha vida. Eu quero compartilhar com você tudo isso, toda essa jornada, tudo que eu pensei e o que eu penso hoje em dia sobre atividade física, vamos dizer assim. Para a gente começar esse bate-papo, pensa no seguinte: em geral, as pessoas têm quase como uma regra, como um mantra, o fato de que esporte é saúde ou exercício é saúde. Ponto. Isso é uma verdade parcial. Vamos entender o que eu quero dizer. Não estou falando mal de ser uma pessoa ativa, tá? Pelo amor de Deus. Calma, respira. Por que eu digo que isso é uma verdade parcial? Porque o esporte a nível de competição, o esporte em nível profissional, ele não é sinônimo de saúde. As pessoas tratam a atividade física e o esporte como se fossem sinônimos de saúde. E a coisa não é bem assim. Se você pegar atletas profissionais, quanto tempo dura a carreira deles? Pega os atletas da ginástica olímpica, por exemplo. Se você chegar para fazer ginástica olímpica lá com 12 anos, 14 anos, você tá velho. Você não vai ser profissional de ginástica olímpica. O nego começa com 3 anos de idade, 4 anos de idade, é uma coisa assim absurda. O mesmo eu já ouvi falar sobre o balé. O mesmo sobre tantos outros esportes, tá? Começou com 15 anos, esquece, você está velho, porque aos 30 você vai estar aposentado. E olhe lá, talvez você aposente antes. Alguns depois, mas enfim, vai ser uma vida dedicada ao esporte, vai ser uma vida dedicada a muitas lesões, a muitas recuperações, a muitos machucados, etc. Então, a vida profissional dessa pessoa, desse perfil de pessoa, geralmente acaba nos 30. É mais fácil nós enxergarmos isso, talvez, com o futebol, porque é uma coisa mais comum, né, no nosso Brasilzão. Então, você pega aí os atletas do futebol, os caras vão aposentar nessa média de idade. E, em geral não, mas em muitos casos, aposentam e ficam muito fora de forma. As pessoas engordam. Por quê? Porque o atleta tem um ritmo de treino, tem um ritmo de exigência diária de calorias, com o qual o corpo dele está habituado, e de repente isso acaba, ou pelo menos diminui intensamente e drasticamente, com uma aposentadoria. E aí o cara tem um ritmo de alimentação, tem um ritmo de ingesta calórica, né? E ele não diminui esse ritmo tão rápido quanto ele diminui a atividade física. Logo, essa conta dá errado e o cara tende a ficar ali fora de peso, fora de forma, não fica saudável, tá? Tem alguns casos desses aí, né? Atletas como Ronaldinho Gaúcho. Não tô falando que os caras tão feios, tão gordos, sei lá, mas aumentou o peso. Mesma coisa que a menina da ginástica, me fugiu o nome, mas enfim, você vê as pessoas que ganharam peso quando se aposentam. Por quê? Porque mudou o estilo de vida. É complicado, tá? Eu não estou aqui falando mal dos atletas, nem dessas pessoas especificamente. Eu estou colocando você para pensar que esporte é saúde. Calma, vírgula. Para pessoas que levam o corpo no extremo, para pessoas que levam o corpo num nível de competição, para pessoas que exigem muito do corpo, não é exatamente um sinônimo de saúde. Sabendo disso,
Vamos fechar esse parênteses, vamos fechar esse assunto. Isso é um ponto, ok? Agora vamos para um segundo ponto. O que acontece? Se você pega lá na cultura hindu, vamos dizer assim, você tem vários corpos que não são perfis de estética, tá? Não são referências de estética. Corpos muito magros, corpos muito finos, muito esbeltos, às vezes com cara até meio de desnutrido mesmo. Porém, você vê muitas pessoas com uma longevidade grande. Eu estou falando da cultura hindu porque é o que eu mais estudo. Eu estudo mais sobre yoga. Então, no yoga você vê histórias, você vê mitologia, você vê contos que trazem essa realidade. De que, digamos, o padrão estético é diferente. A busca por estética é diferente. O significado da atividade física, do manter o corpo ativo é diferente. É outra cultura, tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior, é outra cultura. Então, naquele universo, nesse universo do yoga, nesse universo do hinduísmo, você vê que as pessoas têm muito mais uma crença de que você nasce com uma quantidade de fôlegos. Eu acho que isso é uma mitologia, tá bom? Não sei se está escrito num livro sério, se... Com certeza... Não vou dizer com certeza, mas eu nunca vi um respaldo científico para isso. Acho que é simplesmente história, mas é muito comum dentro dessa cultura hindu que os mitos vão em direção à verdade. Uma verdade, muitas vezes, que é apenas observada, uma verdade empírica, mas não deixa de ser uma verdade. Então a crença é a seguinte, de que quando você nasce, você tem um número de suspiros para dar na sua vida. Então, conforme você vai respirando, respirando e respirando, você vai gastando seus suspiros, até chegar o dia que é o dia do seu último suspiro, e lá se foi você. Chegou o final da sua vida, ok? Essa é a ideia que eles têm, uma das ideias que eles têm. E aí o que acontece? Você consegue entender isso se você parar para pensar em quantos anos vivem. Isso é meme, né? Quantos anos vive, por exemplo, um bicho preguiça, que é um animal de batimento cardíaco muito lento, muito devagar, um ritmo muito devagar. E quantos anos vivem um beija-flor, que tem um batimento absurdamente alto, tá? Inclusive, vou dar uma dispersada no vídeo, tá? Mas vamos lá. Quantos anos vive o bicho preguiça? Vamos ver se essa história é real. Ó, um bicho preguiça pode viver entre 30 e 40 anos. No entanto, com hábitos saudáveis, chega a 50. Tá, hábitos saudáveis do bicho preguiça. Não esperava por essa. Quantos anos vive um beija-flor? Vamos ver. Eu já ouvi essa referência, mas eu nunca parei para olhar. Um beija-flor vive de 3 a 5 anos. Olha só, parece que realmente faz sentido. O ritmo de coração, o ritmo do organismo, tá, desses dois animais é diferente. Aquele que é mais lento, ele vive mais. Aquele que é mais rápido, ele vive menos. Estou te contando isso para você entender o ponto de vista da quantidade de suspiros que você tem ao longo da sua vida. E na cultura hindu, você tem uma fortíssima presença do yoga, como técnica, como prática, como estilo de vida. E veja só, dentro da prática de yoga, você tem, por exemplo, os pranayamas, que são as técnicas respiratórias. E quando você treina técnica respiratória, o que você faz? Você adquire um altíssimo controle, um altíssimo domínio da sua respiração. E esse autocontrole, esse autodomínio faz com que você respire cada vez mais devagar. Vou te dar um exemplo. Um dos ritmos respiratórios que eu treino na minha prática diária é 1-4-2. O que isso quer dizer? Inspira em um tempo, segura com o pulmão cheio 4 vezes o tempo da sua inspiração e solta o ar no dobro. Por exemplo, um aluno, um praticante com mais experiência, com mais anos de yoga, ele vai conseguir, por exemplo, inspirar em 10 segundos, segurar com o ar 40 e soltar o ar em 20. Então, 10, 40, 20. A gente está falando de uma pessoa completar um ciclo respiratório, inspirar, segurar e soltar
depois de 1 minuto e 10 segundos. Olha só quanto tempo demorou. Isso é um aluno intermediário, tá? Isso é um aluno que está indo para o avançado, vamos dizer assim, né? Alcançou esse nível de ritmo. Então, você naturalmente tem uma desaceleração dos seus batimentos cardíacos, você tem uma desaceleração do seu ritmo respiratório, e essa seria uma das ferramentas que acredita-se que prolonga a vida do praticante, tá? Uma delas. Outra delas seria o próprio asana, que é a técnica corporal do yoga. E quando você faz a técnica corporal do yoga, é um tipo de prática onde você não gera o mesmo estresse corporal que você gera em academia, em musculação, em esportes de uma forma geral. E aqui vale fazer um pequeno parênteses que é, muitas vezes você vai encontrar aplicativo, você vai encontrar plataforma, você vai encontrar alguém ensinando ginástica corporal e chamando aquilo de yoga. Muitas vezes com muitas repetições, com altíssima intensidade e parecendo mesmo uma ginástica, tá? Eu não sei o que você pode encontrar por aí, mas eu sei que existe muita ginástica com o nome de yoga, porque fica mais bonito, fica mais, sei lá, mais saúde, mais bem-estar, e aí bota o nome de yoga e não necessariamente é, ok? Existem sim as técnicas legítimas de yoga que vão utilizar de forma mais intensa a técnica corporal, mas ainda assim, essa intensidade não se compara ao que você faz no esporte ou numa musculação. Fecho parênteses. Então, o asana, ele é uma forma de você trabalhar o seu corpo com uma intensidade moderada. Tem como fazer asana muito difícil, tá? Tem como pegar um cara aí, sei lá, um esporte intenso, crossfit. Tem como pegar um cara do crossfit e dar uma aula de yoga para ele que ele não vai dar conta de fazer. Ele vai se esgotar em 10 minutos. É plenamente possível, ok? Só estou dizendo isso para você entender que tem como a prática ser intensa. Mesmo que ela seja intensa, não chega perto do nível de estresse corporal, de inflamação corporal que acontece nos esportes. Não sei se você sabia disso, mas, por exemplo, quando você gera hipertrofia muscular lá na academia, essa hipertrofia vem através de lesão. Você lesiona o músculo e ao curar aquela lesão, ao que o seu organismo para ali para cuidar daquela lesão, você começa a ter o processo de hipertrofia muscular. Aqueles caras gigantes, aqueles fisiculturistas e tal, aqueles caras super grandes, eles têm um gasto calórico imenso durante o dia todo, até dormindo. Por quê? Porque é caro para o seu organismo manter aquela quantidade de músculo, tá? Então, a pessoa que pratica estritamente asana, ela tem um estímulo moderado, ela tem um esforço isométrico e ela tem um nível de inflamação muito baixo no organismo. De vez em quando você vai sentir um pouco de dor, uma prática mais forte, mas é um nível de inflamação muito inferior. Tendo menos inflamação, tendo menos lesão muscular, você desgasta menos o músculo, você exige menos do seu corpo para regenerar aquela lesão. Esse é um segundo ponto de vista, tá? Então dei o primeiro, ok? Que esporte não é sozinho, só falar esporte é sinônimo de saúde. Falso. Por quê? Porque a gente tem um nível de esporte que é performance, não é saúde, não é bem-estar, é performance. Isso aqui não é sinônimo de saúde. E de um outro lado, a gente tem a prática do yoga, a gente tem uma ideia de que você desacelerar o seu corpo, você desacelerar o processo inflamatório, você fazer coisas que trabalhem o seu corpo sem gerar fadiga, sem gerar lesão, sem gerar inflamação, poderiam prolongar a sua vida. Então a ideia de desacelerar para prolongar a vida. Então, pegando essas duas ideias, eu vou agora te contar um pouco da minha trajetória, tá bom? Então, o que acontece? Eu sou o cara que já fui rato de academia de treinar de domingo a domingo. Isso eu era adolescente. Depois disso,
eu mudei para Goiânia, onde eu ainda moro, e aí eu fiquei acho que mais um ano ali fazendo academia, fazendo musculação, e aí fui desgostando da coisa, fui perdendo a vontade de fazer, e falei, vou experimentar uma coisa diferente. Experimentei Pilates por 6 meses, e, e não sei porquê, mas começou a vir na minha cabeça a ideia de que eu queria fazer uma coisa que fosse mais natural para o meu corpo. Inclusive, nessa época, foi a primeira vez que eu comecei a correr, porque eu pensei, o que existe de mais natural para o nosso corpo? Eu pensei na caminhada, mas eu acho muito chato caminhar. Falei, pô, corrida rola, né? Correr é tipo caminhar, só que é mais rápido. Vai levar menos tempo. Então eu peguei e comecei a fazer a corrida, e eu queria fazer algo mais. E aí, nessa minha ideia de buscar algo que fosse mais natural, a musculação não me chamou tanto atenção. Ela parecia não ser essa coisa tão orgânica para o nosso corpo. E foi assim que eu cheguei no Pilates. E eu fiz 6 meses de Pilates. Não era 100% ainda o que eu tinha em mente. E, por acaso, eu conheci o yoga. E quando eu vi o yoga sendo feito sem nenhum item externo, sem nenhum apetrecho, sem nenhum peso, um halter, enfim, não tinha nada de fora para que você precisasse colocar o seu corpo em movimento, aquilo me chamou muita atenção. Falei, opa, peraí, isso me parece bem natural. E eu fui lá conhecer. No que eu fui conhecer, eu estava em busca de boa forma. Era isso que eu queria, puro e simples. Então, quando eu fui lá fazer essa atividade física, para mim era isso, tá? Para mim yoga era atividade física, e eu fui fazer isso. Então, eu adorava fazer técnicas corporais. E eu fazia muito e eu fazia todos os dias. Eu fazia aula, eu fazia além da aula. Eu fazia 5, 10 minutinhos quando acordava, fazia alguma coisa no meio do dia, fazia aula à noite. Enfim, eu gostei e eu quis muito fazer aquilo. Eu mantive isso constante por muito tempo. E eu consegui, sim, ter essa boa forma, mas eu tinha um corpo fadigado, um corpo cansado, ia tentar fazer posições bem desafiadoras, um dia saía, no outro dia não saía, de manhã saía, de tarde não saía, porque o músculo cansou, porque fadigou, porque começava a doer, aí tinha que ficar um tempo sem treinar, porque gerava dor na articulação, gerava dor aqui, dor acolá, enfim. Não vou dizer que era nível de performance, de atleta, porque não era bem isso, né? Eram poucos minutos por dia. Mas isso chegava ao ponto de me fadigar. Eu estava ali para desenvolvimento físico, estritamente. E o que acontece? Eu saí da musculação e vim para isso. Eu sou a pessoa que tende a ter um metabolismo mais lento, tá? Eu sou a pessoa que tende a engordar com facilidade. Eu fui gordinho na minha infância, inclusive. Emagreci mudando a alimentação e fazendo mais atividade física, mais exercício. Então eu sou uma pessoa que tem essa facilidade. Quando eu saí da musculação para entrar nesse mundo do yoga, só de treino corporal, por mais que fosse intenso, por mais que fosse forte, de jeito nenhum eu tinha o mesmo corpo que eu tinha lá na academia. Eu tinha um corpo muito mais magro, muito menos definido, para os padrões muito menos estético, um corpo que deixava a minha vaidade bem menos feliz, porém era um corpo muito mais funcional. Era impressionante como eu tinha muito mais força, muito mais resistência para fazer as coisas do dia a dia, fosse fazer uma trilha, fosse fazer uma caminhada, fosse carregar as compras do mercado, fosse pegar 1000 coisas diferentes que eu preciso carregar de um cômodo para outro da casa, fazer mudança, aconteceu. Enfim, todas essas coisas eu percebia que eu fazia muito melhor com aquele corpo franzino, vamos dizer assim, do que com aquele corpo musculoso. E por mais que a minha vaidade não estivesse feliz com isso, eu ficava meio que dividido. Poxa, não tô com a barriga de tanquinho, mas pô, esse corpo é funcional. Eu nunca me esqueço um dia que eu tava andando na rua e aí eu pisei em falso no meio-fio. E eu dei uma torcida de tornozelo que, sabe o maléolo, o ossinho assim do lado do tornozelo? Aquele ossinho encostou no chão. E naquele momento, eu tava fazendo uma caminhada meio rápida, eu acho que eu tava voltando para casa, então o corpo tava um pouco quente.
Goiânia tá sempre quente. E aí eu fui e dei essa pisada meio que em falso, e eu senti o ossinho bater assim no chão, de tanto que torceu. E aí na hora que aconteceu, assim, eu quase caí no chão de torcer o tornozelo. Falei, cara, vai doer muito. Vai dar muito ruim, vai ficar roxo, vai ficar inchado, vai ser um caos. Não devo estar sentindo nada agora porque tá com o corpo quente. E para minha surpresa, eu não senti absolutamente nada. Não tive absolutamente nenhuma dor, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum roxo, nenhum inchaço, nada. Absolutamente nada. E naquele dia ficou muito claro para mim, os meus músculos hoje têm um alongamento, uma flexibilidade que eu jamais tive quando eu tinha aquele corpo bonito, sarado, definido, estético e em forma. Sem dúvida, esse corpo hoje ele é muito mais vida real. Ele realmente deixa as coisas funcionais, as coisas acontecem na minha vida de um jeito mais fácil. Outra diferença que era clara, muito clara para mim. Eu estou citando esse período porque foi um período de transição, então foi ali que eu percebi. Mas até hoje eu sinto, tá? Outra coisa, aquele corpo musculoso, forte, com muita massa muscular, ele precisava dormir muito mais, ele tinha bem mais preguiça, bem mais dificuldade de sair da cama. Por quê? Porque o aumento de massa muscular aumentava o meu metabolismo, o que era bom, já que eu tenho metabolismo lento. E eu escutava isso das pessoas, eu escutei isso de nutricionista, eu escutei isso de médico, de amigos. Cara, você tem que fazer, você tem que aumentar seus músculos, porque você tem que aumentar o metabolismo, porque vai fazer diferença, porque isso é saudável, e parará. Não estou questionando se eles estão certos ou errados, estou dizendo o que eu escutava. Então, esse cara musculoso, ele ficava mais cansado, mais fadigado, precisava comer mais, fazer mais refeições ao longo de um dia, a gestão calórica era maior, a digestão era mais acelerada, mas ao mesmo tempo parecia que isso... O corpo era mais caro, era mais cansativo. Viver era mais cansativo. Era mais ou menos isso. Enquanto que aquele corpo mais magro, mais franzino e funcional, ele tinha uma necessidade calórica menor. Eu dormia melhor, eu acordava mais disposto, mesmo dormindo menos tempo. Eram coisas assim, muito impressionantes que me chamaram muita atenção. Isso aconteceu, essa grande diferença, essa grande transição que está acontecendo, eu estou te falando de algo que aconteceu ali entre 2010 eu comecei no yoga, então é entre 2009 e 2012 que eu fui vendo essas grandes diferenças. E ao longo desses anos, eu fui mudando o significado de atividade física para mim. Tive momentos fazendo atividades, esportes com mais intensidade. Eu gosto, tá? Então, às vezes, eu faço. Tem momentos que eu quero fazer, eu faço. Tem momentos que, por exemplo, agora, filho pequeno em casa, abri mão. Não estou fazendo nenhum esporte nesse momento. Voltei a fazer só a prática de yoga. Mas, enfim, o esporte, atividade física, como corrida, como jiu-jitsu, como musculação em barra fixa, em praça, calistenia, enfim. Tudo isso eu já fiz por muito tempo, com disciplina. E tive meus altos e baixos. Mas sempre eu fiquei dividido entre essas duas ideias que eu te falei aqui. E o que tem na minha cabeça? Eu falei que não ia ter uma conclusão, né? Então você vai ver que não vai ter conclusão, não. Vai ter um dilema que eu tenho interno e o qual eu imagino que eu jamais encontrarei a resposta. Que é o seguinte. Entre esses dois Andrés, um tem massa muscular, acelera o metabolismo e para o que a ciência sabe até hoje, porque a gente sabe que há 20 anos atrás, o que a gente entendia por saúde, bem-estar e atividade física e alimentação era uma coisa, hoje é outra. Daqui 20 anos vai ser outra. A ciência está em constante busca por respostas e conforme os recursos vão mudando, as respostas vão mudando. Não estou falando para invalidar a ciência, mas estou dizendo que as verdades elas são meio que relativas. Então, esse André, ele segue as regras do jogo atuais, ele faz o que deve ser feito, e tem o André que, cara, tem um corpo mais magro, come menos, provavelmente, não fiz o exame recentemente, mas devo estar com o metabolismo mais lento, devo estar com um gasto de energia menor, porém com muita disposição, com muita vitalidade, com muita funcionalidade. Quando eu olho para essas duas pessoas, o que eu imagino? Será que esse André
que só faz asana, tá? Só faz uma atividade física de baixa intensidade, de moderada intensidade, que cansa menos o corpo, que lesiona menos o corpo, que fadiga menos o corpo. Será que esse André, que não tá nem aí para estética, se o abdômen tá travado ou não, se o abdômen tá de tanquinho ou não, se tem muita massa muscular ou pouca, será que esse André, ele não tem um potencial de longevidade muito maior do que o André forte e musculoso? Não sei, nunca terei essa resposta ao longo dos anos, porque eu vou fazer uma coisa ou outra, um misto das duas, e não vai ter como eu testar outra alternativa. Mas é isso, eu não sei se o vídeo ficou absolutamente confuso e aleatório. Pode deixar sua opinião nos comentários, será muito bem-vinda, desde que você seja respeitoso. Mas esse é um dilema, isso é uma coisa que sempre para na minha cabeça. Neste exato momento, posso mudar de opinião, tá? Mas nesse exato momento, eu estou com essa ideia de que vou fazer só asana, só prática do yoga. Faço todos os dias, faço de manhã ao acordar, faço no meio do dia um pouco mais de alongamento, um pouco mais de flexibilidade. Enfim, no total eu faço ali uns 30 minutos de asana todos os dias. Isso me dá um corpo funcional, cheio de energia, cheio de disposição, durmo bem, não tenho dores corporais, nem de sedentarismo, nem de ter forçado demais. Então, atualmente é onde eu estou investindo meu tempo, é o que eu estou acreditando, é o que eu estou fazendo. E me faz muito bem. Em breve eu devo fazer mais exames médicos, ver o que dizem, ver os resultados, mas enfim, fica a reflexão para você, tá? Sobre talvez você tenha ranço de atividade física, você tenha ranço de exercício, porque você está querendo fazer um exercício que atende a um padrão estético. Te convido a fazer como eu. Esquece o padrão estético. Eu não estou te falando para você ficar gordo e não se preocupar com isso. Eu fui gordo e eu sei que aquilo não era saudável. Na adolescência, não foi um grande problema de saúde, mas se eu tivesse mantido daquela forma, com certeza hoje eu não estaria bem. Então, não estou dizendo para você negligenciar absolutamente a estética, mas que esse não seja o seu foco, que esse não seja o seu grande objetivo, porque isso é meio fútil, isso é meio inválido, é meio fraco, tá? Pense na sua saúde, pense no seu bem-estar. E pensar no seu bem-estar é fazer uma coisa que seja prazerosa e gostosa também para você fazer no dia a dia. Então pense nisso, talvez você esteja querendo fazer alguma coisa super intensa, porque você quer ficar super em forma, no shape, na estética, no padrão, e de repente você fazer algo para a sua saúde, para o seu bem-estar, para ter disposição, para dormir bem, para ficar com seus exames médicos todos encaixados, você não precisa fazer esse treino dos fuzileiros navais. Você pode fazer um treino gostoso, uma coisa prazerosa, uma coisa agradável, tá? Como, por exemplo, o yoga. Se você quiser conhecer a minha prática de yoga, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer a comunidade Sattva. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser caminhada, pode ser uma esteira aí na academia do seu prédio, ou aqueles outros aparelhos que eu não sei o nome, elíptico, bicicleta, enfim, é isso. Fica a reflexão para você. Me conta se esse vídeo foi interessante, se não foi. Ele não era para ter um objetivo final mesmo, não era para ter um fechamento, era simplesmente para eu compartilhar essa visão com você e espero que eu possa ter abrido a sua mente para observar o exercício, a atividade física, a saúde, o bem-estar e a estética de uma outra forma. Ter uma visão um pouco maior sobre isso e te estimular a refletir sobre o assunto, tá bom? Espero que isso aqui te ajude a se colocar em movimento e ter mais qualidade de vida. A gente se vê no próximo vídeo.